leitura da porção bíblica e ver se tomarmos os nossos assentos. Abra o livro de Atos e prepare também o texto de Hebreus. Atos capítulo 16. Versículo 24 ao 26. Depois vamos ler Hebreus muito rápido, capítulo 2, verso 5 a 8. Está certo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 24 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias. Palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 2, verso 5. Para frente, diz assim a palavra: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tem sido menor que os anjos. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Tomamos assento, amém? Glórias a Deus por isso. Aleluia. Nós somos cooperadores na obra de Deus. José Júlio Balaque é o nosso nome e pertencemos ao Ministério Maranata. Temos como nosso reverendo pastor presidente, reverendo Lola Manuel, que tem sido nosso pai espiritual, amém? Tenho família, uma esposa, casa, e louvo a Deus, quero já ser grato a Deus, principalmente na pessoa do nosso reverendo Ananias Alberto, por assim permitir que estejéssemos aqui hoje. Também a direção da juventude, na pessoa do nosso coordenador, servo de Deus, cooperador Martinho Chiloia Moisés, bem como secretário, e a todos, amém? Também louvo a Deus pela tua vida, você que está aqui hoje, amém? Representando uma família, amém? Todos nós representamos uma família, uma geração, e nós estamos felizes por estar aqui com os irmãos nessa tarde, amém? E pensamos nós que hoje não vamos nos alongar, vamos ser práticos, pragmáticos, pela graça de Deus. Amados no Senhor Jesus Cristo, o tema que nos foi dado para ministrar a palavra de Deus nessa tarde consiste em dominar as coisas
espirituais. Amém? Dominar as coisas espirituais. E o texto em epígrafe, que é baseado o tema em Gênesis 1, 26, bem como em Gálatas, capítulo 4, versículo 3, nós nos deparamos com uma obra que Deus faz na terra, e Deus cria o homem, cria todas as coisas na face da terra. Deus capacita a terra, Deus dá brilho, Deus dá maravilha, Deus dá semblante, Deus apresenta a terra com todas as coisas constituídas. E diz a Bíblia que Deus coloca o homem para guardar, governar e administrar a própria terra. É daí que parte em primeira instância a palavra domínio, porque quando Deus o faz, Deus o coloca como Senhor das coisas. E para ser Senhor de alguma coisa, é necessário que tenhamos poder sobre esta coisa. Então é dali que surge a palavra domínio. E a Bíblia diz que Deus olha para o homem e olha também para a sua auxiliadora, a sua idônea, ao seu lado esquerdo, Eva. A Bíblia diz que Deus os diz: ide, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, povoai-a, bem como todas as coisas que têm sido povoadas na face da terra. Mas todavia dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais sobre que se movem sobre toda a terra. O que chama a minha atenção, amados no Senhor Jesus Cristo, nessa expressão pequena, é que Deus está a dar ao homem o domínio para governar os animais da terra, mas não para governar a terra em si. Por quê? Porque o próprio homem nasceu da própria terra. Deus dá domínio para que o homem governasse as coisas que estão sobre a terra e não na própria terra, porque a terra serviu de matéria-prima para formar o próprio homem. Significa que Deus está a colocar limites na vida do homem. Em outras palavras, Deus está a dizer que você pode dominar as coisas da terra, mas não poderás dominar a terra. Por quê? Porque tu és terra, tu és pó e ao pó voltarás. Em outras palavras, Deus está a dizer que você não pode dominar outra terra, você não pode dominar você, ou seja, você não pode dominar um homem. Em outras palavras, não pode subjugar um homem, não pode dominar outra pessoa. Se nós vermos que esse contexto é que nos leva até ao Egito, quando o povo israelita estava a passar por dificuldades. Por quê? Porque estavam sendo dominados por os egípcios. Os egípcios estavam a dominar os israelitas. É assim que Deus se levantou para libertá-los desse jugo de domínio, dessa escravidão. Isso significa que nós não podemos ganhar poder para dominar os outros, ou seja, não os podemos colocar debaixo de nós. Significa que quando você acha que tem domínio sobre uma pessoa, você está errado. Porque você pode dominar as coisas da terra, mas não pode dominar as pessoas da terra. Você não pode achar que é melhor que outra pessoa, porque todos nós do pó viemos e ao pó regressaremos. E a Bíblia está a dizer que Deus dá esse poder ao homem para que ele dominasse sobre as coisas da terra. É dali que surge o grande tema, dominando sobre as coisas espirituais. Mas quando nós vemos nesse texto, parece que não tem nada que talvez seja espiritual. Por quê? Porque Deus está a dizer os peixes, Deus está a dizer os animais, e essas coisas são meramente físicas. Mas se você entender o texto, apresenta uma profundidade. Por quê? Porque Deus está a dizer: façamos o homem. Como é que alguém diz façamos, na linguística diz no plural para construir uma coisa singular? Não. Entenda que Deus está a juntar-se em três para fazer uma única pessoa.
ou essa pessoa é muito importante, ou essa pessoa tem muita importância. Deus não precisaria juntar seus três para construir apenas um. Ou você é muito importante, ou você tem muita importância, ou você vai fazer importância daqui a mais tempo. E Deus está dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E engraçado que Deus está dizendo: não posso fazer sozinho. Temos que fazer nós, todos nós, temos que participar desta criação. O que eu não estava a entender é que Deus estava a dizer: façamos um, e esse um vai receber um domínio para muitas coisas. Significa que à medida que nós estamos a fazê-lo, ele vai ser apenas um, mas nós é que estamos a o fazer. Quer dizer que ele vai receber domínio para muitas coisas, porque foi feito por mais de uma pessoa. Significa que o teu poder para dominar não vem de ti, vem dele. Significa que Deus é quem te dá o poder para dominar as coisas que estão na terra. Só que existe uma particularidade. Primeiro, se Deus não dominar a tua vida, você não pode dominar as coisas da terra. Se Deus não dominar a parte da tua vida, você não pode dominar as coisas que estão na terra. Significa, se você quiser dominar sem Deus te dominar, você será altamente dominado. Significa que quando Deus te domina, Deus te capacita, Deus te enche, Deus te preenche. Não haverá nada na terra que tenha força que você não vai superar. Não haverá problemas na terra que você não possa suportar. Não haverá dificuldades que você não possa ultrapassar. Significa que quando Deus entra para capacitar Davi, Deus entra para ungir Davi, Deus está dizendo: eu vou dominar Davi, de maneiras que quando ele se deparar com um certo problema, ele vai dominar, não porque ele tem domínio, mas porque eu dominei ele primeiro. Ele já aprendeu o que é o domínio e de repente vai dominar. Para testar essa capacidade, Davi é colocado numa competição com Golias, e Golias é grande, Davi é pequeno, mas Davi está dizendo: eu não vi na minha força, eu vi no domínio de Deus, na força de Deus, no nome de Deus, para te fazer cair no chão. Então Golias está dizendo: não, eu sou guerreiro, eu tenho escudo, eu tenho espada, eu tenho força, eu nasci guerreiro, eu sou filisteu, desde o ventre da minha mãe eu sou guerreiro. E Davi está dizendo assim: se você é guerreiro, eu respeito. Se você é filisteu, também eu respeito. Se você é guerreiro desde há muito tempo, eu tenho respeito por isso. Mas se você vem com espada, para que você saiba que eu tenho domínio, eu vou vir apenas com pedra e com chifuta e vou te fazer cair no chão. Alguém diga glória a Deus por isso. É importante entender que quando Deus está sobre ti, não importa a arma que você vai usar, ela vai funcionar. Quando Deus está na tua vida, não importa a ferramenta que você tem nas mãos, ela vai prosperar. Por isso é que a Bíblia diz de José: aonde José tocava, as coisas prosperavam. Se ele tocasse em alguma coisa que estava mal, as coisas cresciam. Se ele encontrasse algo que estava torto, as coisas ficavam direitas. Por isso é importante saber: eu não tenho poder para dominar, mas ele tem poder para me dominar e para dominar tudo que existe na terra. Por isso, venha o que vier, venha quem vier, ninguém vai me parar, porque ele está acima de tudo, acima de todos e de todas as coisas. Só quem pode entender isso, diga comigo: glória a Deus. Amados, eu quero que você entenda, perceba isso, para explicar melhor esse texto sobre dominar as coisas espirituais. Deus levou-me até ao apóstolo Paulo. Se nós olharmos para Paulo, nós veremos que Paulo é o aluno de Gamaliel. A
Aqueles que conhecem a história judaica, eles sabem que o mestre Gamaliel não era qualquer pessoa, era um homem poderoso na arte da intelectualidade, na arte da retórica. Ele tinha todas as dicções possíveis. A Bíblia diz que quando ele se depara com os homens indoutos, semelhantes a Pedro, a quem Deus colocou o domínio das escrituras, a quem Deus colocou o domínio da cura, o domínio do milagre, a Bíblia diz que Paulo fica estarrecido e diz: ei, eu estudei na melhor escola, mas como é que estes homens são mais famosos do que eu? Não entendeste? Eu estudei em Harvard, talvez. Eu estudei em Cambridge. Eu estudei na melhor faculdade teológica da China, talvez Pindamonhangaba. Mas esse homem é mais famoso do que eu. Deixa eu te dizer uma coisa: se o teu estudo não te levar para a glória de Deus, não presta para nada. Se o teu estudo não revelar Deus na vida, não presta para nada. A Bíblia disse que quando Paulo olha para essa instância, Paulo recebe uma carta para destruir tudo. E a Bíblia diz que Paulo persegue os cristãos. A Bíblia diz que Deus se depara com Paulo. A história do Atos capítulo 9, que eu e você conhecemos. Então Paulo se encontra com Cristo e é transformado. Essa parte eu não quero pregar. Aonde eu quero pregar é que quando Paulo é transformado, ele recebe o domínio de Deus. Imagina alguém que já é capacitado nas letras, é capacitado na ciência, é capacitado em habilidades sociais, habilidades intelectuais. Quando chegou na habilidade espiritual, deixou de ser homem normal e passou a ser homem anormal. A Bíblia diz que quando Paulo começa a pregar, as coisas começaram a acontecer. Aonde Paulo passava, milagres acompanhavam. Aonde o nome Paulo passava, milagres acompanhavam. Deixa eu te dizer, de repente o nome de Paulo ficou mais pesado que a pessoa de Paulo. Não entendeste? Aonde o teu nome chega, a tua pessoa vai chegar também. Se o teu nome já chegou em Luanda, a tua pessoa está no caminho para chegar também em Luanda. Se o teu nome já dominou Angola, fica a saber que você vai atingir Angola toda. Eu estou a dizer, alguém vai atingir Angola. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele recebe essa habilidade, Paulo se levanta e de repente Paulo diz: eu quero ser missionário, eu sou apóstolo de Cristo. Até Pedro reconheceu que Paulo era mais veloz do que ele. Pedro olhou para Paulo e disse: nós não te aceitamos como apóstolo porque você não andou com ele. Paulo disse: olha, se vocês andaram com ele, vocês são apóstolo dele. Ele me encontrou, então eu sou apóstolo encontrado. Não importa onde eu me converti, mas foi ele que me chamou. O mesmo domínio que ele te deu é o mesmo domínio que ele me deu. A mesma graça que ele te deu é a mesma graça que ele me deu. A Bíblia declara, amados, o apóstolo Paulo se levanta na segunda viagem missionária. Ele segura o mestre Barnabé e o seu filho Timóteo. Eles foram para a Ásia. A Bíblia disse que Deus os impediu de irem para a Ásia e Deus disse: vão para Macedônia. Eles foram para Macedônia, entraram em Filipos, passaram em Troade. A Bíblia disse que quando entraram naquela cidade, a primeira coisa que Paulo fez foi procurar o lugar da oração. Encontrou o lugar da oração. Depois de encontrar o lugar da oração, uma mulher chamada Lídia os hospedou na casa delas. Em outras palavras, eu vim dizer para alguém nesta tarde: entenda, se você procura hospitalidade, fica a saber que oração traz casa, mas casa não traz oração. É importante entender que se eu não tiver casa, mas eu tiver oração, daqui a nada terei casa. Isso é tipo Eliseu profeta. Ele só tinha oração, não tinha casa. Estava a passar caminho, a viúva disse: esse precisa de casa, lhe mete lá em cima, lhe dá uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma caneca. A oração dá resposta, a oração tem poder, a oração tem graça.
casa. A oração muda a história, a oração muda a vida. Por isso venha quem vier, não pare de orar. Venha quem vier, não pare de orar. Problema pode vir, eu não vou parar de orar. Se eu não tiver mais força, ainda assim vou orar tipo Ana. Também estou a orar. Alguém diga glória a Deus. Alguém diga glória a Deus. Será que eu posso pregar? Será que eu posso pregar? Diga mais forte, glória a Deus. Entenda, amados, a Bíblia, ela diz, quando Paulo encontra a cidade e entra na casa de Lídia, a Bíblia declara que havia lá uns homens poderosos na cidade. Aonde eu falei no princípio, não adianta dominar uma vida humana. A Bíblia disse, eles estavam a dominar numa moça, porque a moça tinha espírito de adivinha. A Bíblia diz que eles ganhavam dinheiro com a moça adivinhava e eles ficavam ricos. Só que eles não sabiam que podem dominar as coisas, mas não podem dominar os outros. A Bíblia diz, Paulo estava a pregar, a moça que tem espírito de adivinha parou e começou a dizer assim: esses aí são homens de Deus, eles estão a pregar a salvação. Se era espírito de adivinha, eu não sei, mas uma coisa é certa, não foi a carne e o sangue que te revelou, porque a palavra é verdadeira. A Bíblia disse, Paulo a primeira vez ouviu, a segunda, talvez a terceira ou a quarta, mas Paulo ficou cansado de ouvir. Paulo olhou na moça e olhou, deixa eu explicar direito. Paulo olha para a moça e diz: olha, se eles te dominam fisicamente, o meu domínio não é fisicamente, o meu domínio é as coisas espirituais. Olhou para a moça e disse: esse espírito que te entrou é para domínio espiritual. Em nome de Jesus, sai dele agora, abandone esse corpo. Eu disse: agora entendi. Domínio físico é dominar a pessoa, domínio espiritual é dominar o espírito dentro da pessoa. Alguém precisa entender de uma vez por todas: quando alguém está a te bruxar, você tem que saber que ele não te domina, porque o poder que você tem na mão não é só para lhe dominar o físico, é para dominar o feitiço dele, a inveja dele, o quimbandismo dele. Não vai te parar, porque o teu domínio é espiritual. A Bíblia diz, amados no Senhor, Paulo expulsou o demônio, os homens perderam dinheiro, aqueles homens ficaram chateados, olharam no Paulo e disseram: vamos lhe meter na porrada. Pegaram no Paulo, porrada com o camarada. Pegaram no Barnabé, porrada com o camarada. Pegaram no Timóteo, não lhe fizeram nada, porque Timóteo era filho na fé, vai solar, vamos bater o pai na fé. Pegaram no pai, porrada. A Bíblia disse, depois de Paulo apanhar muita porrada, eles chegaram na cadeia, encontraram o guarda, disseram para o guarda: olha, esses dois são perigosos, lhes guarda bem, lhes guarda lá embaixo. Eu disse: o que é que Paulo tinha que incitou perigo? Entendi agora. Paulo retirou o que você não via, aquilo que nem mesmo você viu, Paulo tirou, e você tem medo dele, porque se ele tirou o que você não vê, aquilo que ele vê não precisa tirar, só precisa soprar. Não entendeste? Se as coisas que eu não vejo eu tiro, as coisas que eu vejo eu só preciso soprar mesmo, e elas vão sair logo. Deixa eu explicar direito. Coisa que você não vê, você tem poder para lhe expulsar. Coisa que você vê, você vai lhe fazer o quê? Vou lhe chutar, vou lhe dominar e vou lhe mandar uma caleta que nem Cristiano Ronaldo. Alguém diga glória a Deus por isso. É importante entender que quando Paulo entra na cadeia, primeira coisa, o guarda disse: lhe mete na cadeia interior.
cadeia interior, segundo os homens que fazem ciência jurídica, é na solitária. Segundo o Código Penal, existem 3 tipos de preso: prisão domiciliar, prisão preventiva e prisão condenada. Paulo não era nenhuma das duas, nenhuma das 3, porque não fez nada. Em outras palavras, Paulo era preso inocentado. Paulo entra na cadeia. Paulo nem está preocupado. Entrou cansado, entrou com surra, entrou doente, entrou aleijado. Paulo entrou talvez às 15, tocou 18, Paulo não fez nada. Tocou 19, Paulo não fez nada. Tocou 20 horas, Paulo não fez nada. Se calhar Paulo estava a dizer: deixa a ferida secar um bocado. Tocou 23 horas, não fez nada. 23h30, não fez nada. 23h49, Paulo levantou da cadeira. Paulo começou a dizer: as horas que passaram eram horas físicas, as horas que estão a chegar são horas espirituais. Então Paulo se levanta. Perto da meia-noite, a Bíblia disse, Paulo e Silas entraram na oração. Agora entenda comigo, ele tinha ferida, mas ele disse: com ou sem ferida, vou entrar na oração, porque a ferida não está na boca, a ferida está nas costas. Ainda que a ferida estiver na boca, não está na voz. Se ela estiver na voz, não está no coração. Em silêncio vou orar, com lágrima vou orar, se rastejar também vou orar. Mas uma coisa é certa: quando eu tenho domínio espiritual, o choro dura uma noite, a alegria vem logo pela manhã. Quando eu tenho domínio espiritual, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Deixe-me à minha esquerda, mil à minha direita, mas eu não serei atingido. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém me separa dele. Não é a fome, não é a profundidade, não é anjo, também não é cadeia. De repente Paulo e Silas entraram na oração, começaram a orar fortemente. O guarda estava a dormir, não acordou. O guarda não acordou na oração. Os presos de cima estavam a ouvir a oração. De repente ninguém mais foi dormir. Paulo está a orar. A Bíblia disse: de repente aconteceu um terremoto. As cadeias se quebraram, as correntes rebentaram, as portas abriram. Em outras palavras, segundo um pouco de alegoria, Paulo está a dizer assim: eu não participei no de repente de Pedro e João lá no Pentecoste, mas eu organizei o meu próprio de repente. Alguém diga glória a Deus. Alguém diga glória a Deus. Aleluia. Esta é uma tarde para quem tem coragem de gritar. Eu vou gritar mais alto quando haver dificuldade. Eu vou orar mais alto quando haver perseguição. Eu vou orar mais alto, porque o meu domínio não é físico, o meu domínio é espiritual. O meu domínio é espiritual. Só quem pode, sacode a mão direita e diga glória a Deus. Mais forte, glória a Deus. Aleluia. Eu entendo que você está ferido, que nem Paulo na cadeia. Eu entendo que alguém talvez te decepcionou, que nem Paulo na cadeia. Eu entendo que sim, todo mundo tem problema, todo mundo tem situações catastróficas. Todo mundo por um momento diz: aonde é que está Deus? Será que Deus não está me vendo? Paulo entendeu uma coisa: eu posso me tirar tudo, mas não vão me tirar o meu domínio,
porque o meu domínio não vem da terra, vem do céu. Ninguém vai me tirar a minha graça, porque a minha graça não nasceu da terra, vem do céu. Por isso deixa eu te explicar uma coisa. Aí você diz: não, estou sendo muito perseguido, perseguida. Minha querida, os que perseguem é tipo mosca. Mosca só segue mel. Só estão a te seguir porque você está doce. É importante saber isso. A Bíblia diz: Paulo estava amarrado no tronco. Eu disse: que cadeia é essa? Ao invés de ter ferro, ao invés de ter pedra pesada, tem tronco. É mentira, não importa, é mentira. Vai no Bentiaba se você vai encontrar madeira. Não vai. Vai na comarca, não vai encontrar madeira. Vai encontrar ferro, vai encontrar chumbo, mas madeira não. Eu disse: afinal encontrou mesmo tronco. Em outras palavras, Paulo disse: olha, se o homem da cruz venceu no tronco, esse tronco é que vai me tirar dos pés. Não entendeste? Deixa eu explicar para alguém nessa tarde. Deixa eu explicar para alguém. Paulo estava a fazer filme na vida dele. Em outras palavras, estava a dizer assim: eu não participei na cruz do tronco e não participei no Pentecoste do Espírito. Então aqui é a oportunidade para organizar de uma vez. Primeiro, o tronco da cruz e o Espírito do Pentecoste. Paulo organizou a sua própria festa. Eu disse: agora entendi. O domínio espiritual faz com que os meus inimigos venham na minha festa e esquecem que vieram para me prejudicar. De repente começam a me aplaudir. Por isso é que eu digo uma coisa: se na igreja tem invejoso, deixa só. A inveja dele vai fazer a igreja crescer. Deixa eu explicar mais um bocado. Se na igreja tem caloteiro, deixa só. Ele mesmo vai fazer a igreja crescer. Sabe por quê? Aqueles que te gostam falam um pouco de você. Aqueles que te odeiam falam bué de você. Vai na fulana fala, vai no fulano fala, vai no tricano fala. De repente todo mundo já te conhece. Nem precisa meter no Viber, nem no Instagram. Todo mundo já te conhece, porque eu tenho Instagram online e Instagram offline na igreja. Alguém diga glória a Deus por isso. Eu disse: diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Mas de onde é que vem esse domínio? Quem responde esse domínio é o texto de Hebreus. Ele disse assim: o nosso Senhor, ele foi feito um pouco menor que os anjos. Em outras palavras, está a dizer assim: ele foi feito homem, só que homem um pouco menor do que os anjos. Quer dizer que depois do anjo é o homem que tem domínio. Significa assim: na fila, primeiro é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. Depois são os anjos. Eu e você somos os terceiros a passar na fila. Os quartos não sei, os quintos não sei, mas talvez os infinitos é que o diabo a minha atrás, mas a minha frente também ele não fica, porque o meu domínio não depende de mim, depende daquele que é alfa e daquele que é ômega. Deixa eu explicar mais rápido. Domínio espiritual, domínio físico é Pedro pescar no mar, pescar peixe no mar. Domínio espiritual é Pedro pescar homem na terra e meter na água. Isso é que é domínio espiritual. Domínio espiritual é Pedro dizer assim: estou cansado de andar de barco, hoje vou andar mesmo em cima da água. Isso é que é domínio espiritual. Domínio espiritual é Pedro chegar na Porta Formosa e dizer assim: eu não tenho dinheiro físico, mas o domínio espiritual que eu tenho, levanta dessa cadeira aí, anda, levanta-te, anda. Domínio físico é andar no barco por cima do mar. Domínio espiritual é andar no peixe no meio do mar. Isso é que é domínio espiritual. Alguém diga glória a Deus. Isso é que é domínio espiritual. Por isso eu vim dizer para alguém nessa tarde: não te preocupe
com o físico. O físico não é maior que o espiritual. As coisas invisíveis são maiores que as coisas visíveis. O teu Deus é invisível, a tua fé é invisível, o teu domínio é invisível. Por isso domina sobre todas as coisas. Aquele que tem glória da glória, aqueles que estão gloriosos da glória, porque Deus está nesse lugar. Está a renovar o domínio de alguém, está a renovar a fé de alguém, está a renovar o equilíbrio de alguém. Levanta as tuas mãos. Eu quero terminar nesta tarde e dizer que o Espírito está nesta casa para impactar alguém hoje, para que você domine a terra, domine os peixes, domina no ar, domina sobre todas as coisas. Se haver demônio na terra, você vai vencer. Se haver demônio no espaço, você vai vencer. Se haver demônio no mar, você vai vencer. Por isso, não há demônio que vai me fazer cair hoje, porque toda ferramenta preparada contra mim não prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, tu a condenarás, porque esta é a herança que recebemos do Senhor. Mas como isso é possível? Aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, para obter a ele a glória. As nações que vos despojaram, ninguém vai tocar em vós, ninguém vai tocar em vós, ninguém vai tocar em vós. Essa é uma tarde que o Espírito Santo está a renovar o domínio na vida de alguém, está a renovar a fé na vida de alguém, está a colocar poder na vida de alguém. Esta é uma tarde. O domínio hoje é contra as enfermidades, o domínio hoje é contra os calunios, o domínio hoje é contra a frieza, é contra a fraqueza, é contra a divisão na igreja. Hoje o Espírito vai unir o que está separado. Hoje o Espírito vai repor aquilo que foi tirado. Hoje o Espírito está disposto a encher alguém. Quem pode receber, receba hoje a presença do Espírito. Seja dominado, seja dominado. O Espírito está nesse altar. A presença de Deus está nesse altar, está nessa igreja. Seja renovado, seja renovada, seja renovado, seja renovada. Fale com Deus por um minuto. Urabagashakatalabai, urabakachorobagashata, urabagabagasutelebe, rabakatuimenegeshata, rabagabagashokoto, rebiakondenegabegeshata. Seja renovado no espírito. Dons espirituais sejam renovados. Rabiakondenegabegaia. A presença de Deus seja renovada nesta vida. Urabagabagashatai, rebiakuindenebenei, rabagabagashatalabi, rabagabagabagashata. Haja liberdade do Espírito sobre a tua vida nessa tarde. Ramiandogobagashalabi. Haja liberdade, haja liberdade, haja liberdade. Urabandoria mandei, urabandoria mandei, uremende begenosei, riopia kundia mandai. Eu não tô aguentar. A presença de Deus está forte nesta igreja. Urabakatu managashata, urabakatu managashata, rebende begebegabanashata. Há muita glória nesta igreja. Rabagabagabagashata lai, emenemeneia nagashata labi. Eu vejo Deus a renovar alguém. Ramiandoia mandei, ramiandoia mandei. Eu vejo Deus a renovar a vida de alguém nessa tarde. Rabiagabagachatai, emeneia não andoia satalabi, rabiacotenegeshata. Haja liberdade do Espírito, haja liberdade do Espírito. Oh meu Deus, eu não estou aguentando. Deus está a renovar línguas, Deus está a renovar línguas. Uramandoia bachata. Quem tem língua pega, quem tem língua pega, quem tem língua pega. Ramandaia bandoia, urabandaia mandoia. A glória está na sala. Urabandoia mandoia. O Espírito está a se mover aqui. Lei meninau, lui menanaiatu, remenanau andoia. É agora, é agora, é agora. Haja liberdade do Espírito.
Olá, graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer por teres assistido este vídeo. Se este canal tem abençoado tua vida, seja um parceiro apoiando este ministério. Basta acessar a descrição do vídeo. Não se esqueça de subscrever nosso canal. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Deus te abençoe poderosamente. Amém.